Fala aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e hoje eu vou trazer para vocês 4 cases de sucesso, 4 bilionários que fizeram muito sucesso, fundaram grandes empresas e grandes negócios, para a gente refletir se vale realmente a pena fazer faculdade ou não para ter sucesso financeiro. Lembrando que desses 4 bilionários que eu vou citar aqui no vídeo, 2 deles fizeram faculdade e 2 deles não fizeram faculdade, tá? Então eu vou trazer os 4 exemplos aqui para a gente poder entender. Então nesse vídeo a gente vai estudar o que levaram eles 4 a atingirem grandes fortunas e fazerem tanto sucesso. E você vai chegar a uma conclusão do que é melhor para você, certo? Então bora pro vídeo. Então vamos pro vídeo desses 4 cases de sucesso que eu vou apresentar para vocês. Um deles é brasileiro, tá? Mostrando aqui que não é só americano que tem sucesso, não é só a galera dos Estados Unidos. Desses 4 tem pessoas de nacionalidades diferentes, culturas diferentes e trajetórias diferentes que levaram rumo ao mesmo objetivo, que foi o sucesso e a expansão dos negócios desses 4. Então a gente vai aprender um pouco com esses 4, tanto com os que fizeram faculdade, com aqueles que não fizeram faculdade. Então vamos pro vídeo. Desses 4, vamos pro primeiro. O primeiro cara que eu vou apresentar para vocês aqui é um cara baixinho, chinês e muito franzino, que é o chinês Jack Ma. Esse cara, ele fez na época, na sua trajetória, 10 vezes inscrição para Harvard e não conseguiu, sem sucesso. Tentou entrar 10 vezes em Harvard e não conseguiu. No seu ensino fundamental, ele era um cara muito ruim, segundo ele, né? Não sei o que estou dizendo. Reprovou várias vezes no ensino fundamental, que pra gente é aqui a primeira série, quinta série, né, da escola. Reprovou várias vezes e quando chegou na sua fase de adolescência para a fase adulta, ele tentou entrar em Harvard e não conseguiu. E foi aí que ele foi para uma faculdade mais simples, já que não conseguiu entrar em Harvard, né, que era o sonho dele. E ele queria cursar o curso de inglês. Foi cursar o curso de inglês numa faculdade simples da sua cidade. Um cara muito simples, um cara humilde. Veio de família pobre, então é um case que a gente se inspira muito porque veio de muito baixo, sem nenhum investidor, sem famílias, sem familiares importantes, sem ninguém para apoiar o negócio dele. E ele foi lá, fez faculdade de inglês. Na época era uma língua que ele viu que precisava ter para que ele conseguisse sair da China e ter sucesso globalmente falando. Então ele sentiu essa necessidade de fazer o curso de inglês e foi o curso que ele seguiu, né, na faculdade e concluiu. Depois que ele concluiu, ele foi ser professor de inglês. Olha que interessante. Lembrando também que o Jack Ma foi fazer um trabalho voluntário na época que ele fazia faculdade de inglês no hotel próximo da sua cidade. E nesse hotel ele foi guia turístico, né? Até engraçado a história dele, porque nesse trabalho ele conheceu também a mulher que hoje é sua esposa. E lá ele também tem um nome bem estranho, na época bem difícil de ser pronunciado, com aqueles códigos lá de chinês e tudo, enfim, que ninguém conseguia pronunciar. E nesse hotel ele mudou seu nome para Jack Ma, né? Para ficar mais fácil de ser pronunciado. Jack Ma. E hoje ele é mundialmente conhecido como esse nome, Jack Ma, né? E lá nessa experiência ele também fez muitos contatos, além de mudar seu nome, também fez vários contatos, contato com americano, com pessoas da Europa e com pessoas de vários lugares do mundo, onde futuramente ele teve oportunidades de se conectar com essas pessoas graças ao curso que ele fez de inglês, que ele estava fazendo, né, o curso de inglês na faculdade. Posteriormente se tornou professor de inglês com os próprios alunos que ele tinha da faculdade, que ele dava aula já. Depois que ele se formou, ele foi dar aula e com seus próprios alunos ele fundou a empresa que a gente conhece hoje como a Alibaba, né? Uma gigante hoje do e-commerce lá na China. Na época ele viu uma oportunidade que, tipo, a internet estava crescendo muito, mas não tinha nenhum e-commerce na China. Não tinha nenhum negócio online que comercializava produtos da China para outros lugares, né? Da cidade, do país e para fora do país. Então foi ele o primeiro a fundar essa ideia, inicialmente sem capital, sem ajuda de familiares, sem nenhum investidor anjo, sem nenhum investidor qualificado para colocar dinheiro lá, simplesmente com os próprios alunos dele e com muita força de vontade, ele fundou essa empresa, que hoje é uma empresa que tem um faturamento bilionário aí, tem um patrimônio bilionário. Vou deixar aqui um vídeo dele, de uma palestra que ele participou numa universidade, inclusive na universidade que ele estudou, na faculdade que ele estudou, ele deu uma palestra lá e respondeu algumas perguntas de universitários, e eu separei uma pergunta específica sobre faculdade que uma moça fez para ele nessa universidade, nessa palestra. Então assiste aí. I would like to ask if you hire based on a specific educational background. Thank you. No. Absolutely not. Because if we hire based on the education background, Jack Ma can never be accepted by Alibaba.
when we started the business, we had 18 founders, including me. 17 of them, most of them my students. Well, today people think these 18 people, the smartest people in China. We don't think we were smart. Honestly, we all graduate from the very poor schools. The only thing we did was that we are very united. We all believe the future. We are all optimistic. And we learn through mistakes. We never give up. When Alibaba first IPO'd in 2007 in Hong Kong, we had close to 500 millionaires. And I had a talk with people in the room. I say, hey, everybody, now we are very successful. Do you think we are smarter than the others? People say, no. The early days, because we had a strange name, Alibaba, people say, what a company. We cannot even hire people. We say, if the people who is not that much disabled, we all hire them. Because nobody want to join us. But we've gone through it. So I asked those 500 millionaires, there's one thing. Those people who think they're smart, after half year, they all gone. They start to build up their own. They don't believe our model. They don't believe by helping others, by helping small business, you can make money. Because 20 years ago, only by helping big companies, you can make money. By helping small companies, you don't have a chance. So smart people left us. Those people believe they are excellent. The headhunting company all come. They headhunt our people. We are the people, nobody even come to head us. So we stayed. We have no choice. We don't have any company to go. But we believe our future. If you graduate from famous university, please respect the people who graduate from the poor schools. Those people like us graduate from a poor universities. Please respect yourself. We have chance. The most important is that you find the... Então vamos para o segundo case, que é do cara que a galera chama de Homem de Ferro Moderno. Um cara que é um gênio, tem vários negócios de sucesso, várias ideias e vários projetos, que é o Elon Musk. Elon Musk é um cara que hoje a gente chama de gênio, né? E falando do início dele, ele veio de uma família extremamente bem-sucedida, já é um caso totalmente oposto do Jack Ma, né? Ele também fez faculdade, inclusive fez 2 faculdades, 2 cursos na universidade, e quando ele era criança, com 10 anos, ele já estava codificando e programando jogos de videogame, né? Então, com 12 anos, ele programou o seu primeiro jogo, que no mesmo ano foi vendido para uma revista de eletrônicos, né? Então, um cara que tem uma trajetória aí fantástica, que realmente é um dos gênios aí do nosso tempo. E 5 anos depois, com 17 anos, ele entrou na sua primeira universidade, que foi a Universidade do Queen's University, que é lá no Canadá, né? E ele fez essa faculdade. E aos 19 anos, ele foi transferido para a Universidade Wharton University, na Pensilvânia, uma grande universidade que tem lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, quem fez a faculdade lá também foi o Donald Trump, entre outros. E lá ele passou, né, todo o seu período, ele fez 2 faculdades de Física e de Economia. E aos 26 anos, ele se formou em Economia e em Física, né? Mostrando pra gente que é um quase trilionário, mas que fez sim faculdade e que foi um diferencial na sua carreira, porque graças à universidade que ele cursou lá nos Estados Unidos, ele fez muitos contatos, né? Conheceu muita gente influente que futuramente iria trazer muito potencial para suas empresas que ele abriu. Ele abriu várias empresas, né, posteriormente, abriu a XCOM, que depois se juntou com a PayPal, e depois ele fundou vários outros negócios, graças a esse conhecimento que ele adquiriu na universidade e ao network que ele fez, né, com todas aquelas pessoas que também estavam com aquele mesmo objetivo de se formar, de crescer, de montar negócios. E aí ele fundou a SpaceX, a Tesla, a Neuralink, OpenAI também, que foi uma empresa que ele fundou de inteligência artificial e, enfim, fundou vários negócios, mas sim fez faculdade. Então essa é a grande reflexão que fica pra gente, que um cara que é quase trilionário hoje fez faculdade, inclusive fez 2 faculdades. E agora vamos pro terceiro case, que é o case de um brasileiro, isso mesmo que você está ouvindo, brasileiro que entrou na lista da Forbes como um dos bilionários e homens mais ricos do Brasil, e entrou na lista também um dos homens mais ricos do mundo, que é o Flávio Augusto. Esse cara, velho, se vocês não conhecem, é um brasileiro, né, que inicialmente na sua fase de adolescência para a fase adulta foi estudar na Unicamp, que é uma universidade lá, aqui do Brasil, e na Unicamp ele tentou fazer ciência da computação, desistiu, e depois ele foi para a Federal de Fluminense, né, que é outra faculdade lá no Rio de Janeiro, e tempos depois ele percebeu que a metodologia de ensino
não estava condizendo com o seu perfil, ele não estava se sentindo à vontade, nem confortável, nem motivado com o que estava aprendendo e desistiu de largar a faculdade para se dedicar ao seu trabalho de vendedor autônomo, né? E juntando todo o conhecimento que ele adquiriu como vendedor autônomo de curso de inglês, trabalhando para outra empresa, na época ainda com 21 anos, ele se tornou vendedor, ele foi vender esses cursos de inglês, largou a faculdade porque ele dizia que que nada que ele estava sendo ensinado ali cabia para a vida real que ele queria viver. Então ele foi ser vendedor. Aprendeu muito sobre vendas, sobre persuasão, sobre comunicação, aprendeu todas as habilidades de negócios, desenvolveu todas essas habilidades que são habilidades fundamentais, né, para ter sucesso em um empreendimento. E a principal habilidade é a habilidade de vender, né, e de se comunicar. E com 23 anos ele fundou a empresa que a gente conhece hoje como o WhatsApp, que é uma grande franquia hoje de inglês, né, uma rede gigante de inglês. E ele fundou aos 23 anos com um cheque especial, sem financiamento dos pais, sem investimento de ninguém. Ele foi lá, pegou um cheque especial e fundou essa empresa. E daí ele, com muito trabalho duro, com muito esforço, muito empenho, 18 anos depois, ele trabalhou 18 anos na WhatsApp e aí expandiu seus negócios para mais de 100 países, abriu quase 400 redes, né, quase 400 filiais, exatamente 384 filiais ele abriu nesses 18 anos, levando seu negócio para 6 países. E gerando mais de 10 mil empregos na sua trajetória. Ou seja, mostrando pra gente que empreender é gerar oportunidades não só para si, mas para o próximo também. Né? E também mostrando pra gente que não necessariamente é preciso ter uma faculdade para ter muito sucesso. Lógico que o caso do Flávio Augusto é um caso fora da curva, né? Ele teve muita coragem, também teve um pouco de sorte, uma sorte positiva, no bom sentido. Não que foi uma sorte de, caiu do céu, ele foi atrás. Então foi aquela sorte que ele estava preparado e a oportunidade surgiu, que foi a oportunidade de inglês. Acho que na época não tinha ninguém com a metodologia que ele ensinava de inglês, né? E o brasileiro precisa muito aprender inglês, né? O brasileiro tem esse déficit de aprendizagem. E ele foi lá, inovou, montou a sua rede e 18 anos depois é um dos bilionários aí do Brasil. Ele vendeu a sua rede para um outro grupo que comprou a WhatsApp e com essa transação que ele fez, ele atingiu o seu primeiro bilhão de reais. E não se acomodando, né? Em 2013, depois de fazer essa transação bilionária, que foi a transação da WhatsApp, quando ele vendeu, um tempinho depois, no mesmo ano, ele comprou o time de futebol. Naquele tempo, todo mundo achou que era uma ideia maluca, comprar um time de futebol, mas ele teve a visão de longo prazo, a visão de águia, que foi a visão de tipo, tô comprando um time aqui de futebol nos Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos não tinha cultura de ir para estádio de futebol. O esporte que é culturalmente conhecido é o futebol americano, né, nos Estados Unidos, que é aquele que tem aquela bola diferente e tal. E mesmo assim ele foi lá, fundou Orlando City, que hoje é uma potência aí, um time gigante e reconhecido no mundo todo. E hoje o norte-americano ele é bem fanático por futebol e ele teve essa visão de longo prazo. Então mostrando pra gente que não precisa ter necessariamente uma faculdade para se chegar ao topo, financeiramente falando. Então vamos para o quarto e último case de sucesso, que é um puto empreendedor. Mas antes de falar desse quarto e último, eu gostaria de pedir rapidinho aqui a você, se está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo tem o nomezinho inscrever-se, e clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui para o YouTube sobre esses assuntos. Então não vai demorar 20 segundos, vai me ajudar muito e não vai perder seu tempo. Então clica aqui e se inscreve aí, me ajuda, valeu! Vamos para o quarto então, que é o quarto case, que é o caso do Michael Dell. O Michael Dell, dono da empresa Dell, né, de equipamentos, que provavelmente você deve conhecer ou deve ter um computador, um notebook da Dell, né? E esse cara, a história dele é muito interessante, que aos 19 anos ele cursava biologia na Universidade do Texas, mas que ao invés de estudar as matérias de biologia, ele fazia mesmo era consertar computador e vender. Então ele pegava todos os computadores usados e quebrados dos seus amigos da faculdade, consertava e revendia, né, por um preço maior lá, obtinha um lucro sobre a venda, vendia peças de computadores também, placa-mãe, equipamentos, mouse. E, cara, ele se dedicava mais a vender equipamentos e a montar computador do que a estudar biologia, que era um curso que a família dele queria que ele fizesse. Mas não era algo que ele amava e que ele gostava de fazer. Foi tanto que depois do primeiro ano de faculdade, depois do seu primeiro ano de curso de biologia, ele já faturava mais de $80 mil
vendendo equipamentos de computadores. E foi a partir daí que ele largou a faculdade e decidiu se dedicar integralmente, né, ao seu projeto, à sua empresa, que ele começou na garagem de casa, no seu quarto, ali montando computador, peça, comprando e revendendo peça. E 10 anos depois, ele tem uma empresa gigante que a gente conhece como Dell, uma montadora mega conhecida no mundo inteiro, que é a montadora de equipamentos e computadores Dell, né? Então, o que foi que eu aprendi com esses 4 bilionários mega bem-sucedidos? Moral da história: não existe fórmula pronta. Cara, se você está fazendo faculdade hoje, você ama o que você faz, vai em frente, vai, continua. Só depende da tua persistência e da tua força de vontade, ir até o fim, empreender com isso e levar uma solução, atrelado a essa faculdade que você cursa, levar uma solução para a sociedade. E quanto mais soluções você levar, mais sucesso você vai ter, né? Como também não adianta você fazer uma faculdade porque seus pais querem, porque seus pais estão te obrigando, mas você não ama, não tem prazer naquilo. Foi o caso do Michael Dell, da empresa Dell, que fazia biologia, mas não tinha nada a ver com a sua veia empreendedora, com o seu espírito de empreender, de vender e de montar equipamento e revender. Como também o caso do Elon Musk, que fez física e fez economia e era um cara totalmente analítico ali, de conta, de cálculo, de estratégia, um cara totalmente estrategista. Então os cursos que ele fez contribuiu muito, tanto para o seu sucesso nos empreendimentos, como também o network que ele fez, que também é o caso do Alibaba, né? Do dono do Alibaba, do Jack Ma. Se não fosse o curso de inglês que ele fez, que era uma coisa que ele gostava de fazer e queria fazer, e graças a esse curso que ele fez na faculdade de inglês, levou muitas oportunidades para ele e para a empresa dele, porque ele conseguiu fazer contato, né, conexão com os americanos. Como também o caso do Flávio Augusto, que não se adequou na faculdade que ele estava fazendo de ciência da computação e foi empreender, que era o que ele queria fazer. Então, cara, usa isso como exemplo e reflete, faz uma autorreflexão. O que é que você gosta de fazer? O que é que você se vê fazendo pelos próximos 20 anos? O que é que você ama fazer? Pô, tenta monetizar a sua paixão. Pô, parece meio filosófico, parece uma conversa meio, né, clichê, mas na prática é isso, velho. Se você tá fazendo uma faculdade hoje que você ama, cara, vai em frente. Larga esse papo aí desses coaches, dessa galera que fica dizendo que não precisa de faculdade para ter sucesso. Essa galera só quer te vender um curso, só quer te vender alguma ideia frustrada, velho. Não compra a ideia dessa galera que só quer te vender. Se você tá fazendo uma faculdade que você gosta, vai em frente, velho. Vai pra cima e faz a tua faculdade até o fim. Mas se você tá fazendo um curso que você não curte, você tá totalmente frustrado, por que não mudar? Por que não pensar em mudar, fazer algo diferente para o seu bem e para o seu sucesso? Então essa é a moral da história. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal se você curtiu, comenta o que você achou e te vejo no próximo vídeo. É nóis!